E aí galera, tô para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo sobre uma abertura. Essa abertura eu vi no Chessflix, que eu tenho acesso lá emprestado. E aí eu tava procurando lá conteúdos para trazer pra cá, pro canal. E eu achei essa abertura, achei muito interessante. Essa abertura foi ensinada lá pelo Evandro, pelo Iago, GMs. Pra vocês terem noção, a aula lá era de mais de 1h30, só sobre essa abertura. E claro, eu já esqueci muita coisa, mas eu lembro assim os pontos principais. E é porque lá é realmente muito aprofundado. E eu achei realmente interessante essa abertura. E eu quero trazer aqui. Claro, né? Eu não vou trazer tão aprofundado como lá, mas eu vou tentar trazer a essência. E a gente sabe, né, que a abertura a gente não estuda decorando os lances. Você tem que estudar entendendo os planos. E é isso que eu vou tentar trazer pra cá. Por exemplo, qual é o plano que você tem que seguir nesse caso? Qual é a casa ideal de cada peça? Essas coisas. Pra quem não sabe, o Chessflix é pago, então vocês não vão achar aula sobre essa abertura. Eu acho que seria difícil vocês acharem uma aula sobre essa abertura, porque ela não é muito conhecida. E outro fator para ela ser utilizada, porque ela não é conhecida. Então, vocês podem surpreender o adversário aí de vocês. E é isso, vamos lá, vamos ver essa abertura. É para as brancas e inicia com D4. Aqui tem várias opções. Tem D5, tem cavalo F6, tem D6 também, mas, por exemplo, cavalo F6. Vamos por partes. Aqui não é C4, tá? Aqui é o lance a cavalo C3. E claro, aqui já tá ameaçando E4. E um lance muito comum aqui é D5. Poderia ser D6 também, se for tipo Índia do Rei. Mas depois eu falo sobre isso. Então, primeiro D5. D5 e bispo F4. Agora o lance é esse o lance ideal aqui da. Aliás, o nome dessa abertura é Verezov ou Ataque Jobava, é esse o nome. Então aqui parece um sistema London, mas vocês vão ver que é bem diferente. E aqui tem várias opções para as pretas, né? Tem A6, tem E6, tem E6, tem bispo F5, bispo F5, aqui bispo. Tem várias opções, né? Eu vou analisar nessa posição E6, A6 e bispo F5. Só um minuto primeiro. Não vai ser A6 primeiro. Primeiro vai ser. Peraí. Eu vou analisar aqui E6, A6 e bispo F5. Que são os lances principais aqui nessa posição. Claro que existem outros, né? Tipo C6, G6, mas isso não vem ao caso. Porque, claro, não dá pra abordar tudo. Então, vamos focar no que é principal. Então, aqui um lance super comum seria E6. Aqui, você vai jogar cavalo B5. Isso mesmo, cavalo B5. Parece um lance esquisito, porque é um ataque prematuro. Mas vocês vão ver que esse lance faz muito sentido. Aqui, claro, atacando já o peão de C7. E você tem que defender esse peão. E a melhor defesa aqui é cavalo A6. Se jogar, por exemplo, bispo D6, isso já é ruim, porque aqui as brancas pegam o par de bispo. Então isso aqui é bom para as brancas. Então o melhor aqui é cavalo A6 para as pretas. Você percebe que a ideia desse lance é... Tá, eu movi com a peça duas vezes na abertura. Mas a ideia é piorar esse cavalo de A6. Esse cavalo fica muito mal colocado e para manobrar, para trazer esse cavalo pro jogo, demora muito tempo, né? Tem que jogar C6, por exemplo. Tem que jogar C6. Aí voltar o cavalo, voltar para cá, aí demora tempos, né? Então a ideia desse cavalo B5 é justamente piorar esse cavalo de A6. Essa é a ideia do cavalo B5. E confia, tá? Quem falou isso foi o GM Evandro e o Iago. Então tá tudo certo aqui. Esse cavalo B5 é sim um bom lance. Esse cavalo B5 é um bom lance. E é isso. Vamos continuar aqui.
defendeu o peão de C7. E agora continua desenvolvendo as peças. E3, aqui um lance super comum é C6, aí volta o cavalo, por exemplo. E aqui a ideia das brancas é jogar dama D2 e depois fazer o roque grande. E depois disso jogar G4, H4, H4 e iniciar um ataque aqui na ala do rei. Então a ideia das brancas é fazer o roque grande, é uma abertura agressiva. E a gente vai fazer principalmente o roque grande, né, nessa abertura. Por isso que desenvolve logo a ala da dama. A gente tirou o cavalo logo, tirou o bispo logo, pela ideia justamente de desenvolver logo e fazer o roque grande. Então pensa aí que vocês vão ter que fazer o roque grande se vocês quiserem atacar. Então, continuando, por exemplo, pode jogar bispo E7. Também poderia jogar bispo D6. Aqui eu acho que o melhor é você voltar o bispo e se tomar. Aí você toma com o peão de H e já abre essa coluna. Então tomar aqui é bom para as brancas. Se as brancas fizerem isso é bom. Já abre essa coluna para atacar. Então, por exemplo, vamos continuar aqui. Bispo E7. Bispo E7. Aí, por exemplo, o cavalo para cá. E se tentar tomar esse bispo, como eu falei, né? Simplesmente... Não, eu vou apagar esse cavalo H5. Cavalo F3. Aí, digamos, roque. Ou... Não, vamos ver fazer cavalo C7. E se tentar tomar esse bispo, aqui, por exemplo, é só você voltar e se tomar, você abre a coluna, do mesmo jeito. Então, continuando. Aí, dama D2, por exemplo. Aí, sei lá, pode jogar talvez um B5. Não sei bem aqui, mas, sei lá, H4 talvez. Deixa eu ver essa posição aqui. Talvez não dama D2 aqui. Talvez o melhor seja continuar desenvolvendo o bispo, por exemplo. Aí esperar que as pretas façam o roque pequeno. E depois você prepara o roque grande. Mas peguem essa ideia, né, de colocar... O principal aqui é vocês pegarem a casa de cada peça e os planos gerais. Então aqui o cavalo fica em C3, o peão em D4, o bispo em F4, o bispo em D3, a dama em D2 e faz o roque grande. Então essa é a ideia. E aqui, ó, vem com esses peões, tenta pegar um ataque. Essa é a ideia dessa abertura. Então é isso. Claro que eu não estou fazendo os lances mais precisos, talvez, porque eu não decorei os lances, mas eu estou mostrando aqui as ideias gerais. Então, vamos para outra variante que eu estava mostrando. Outra ideia aqui é as pretas jogarem A6 para evitar o cavalo B5. É uma ideia lógica também. E é uma ideia também. Então, nesse caso aqui, você vai jogar E3. E, por exemplo, E6, que é um lance super comum. Aqui vem uma bomba, um lance muito bom mesmo. Muito interessante, que é o lance G4. Então, guarda aí esse G4, que esse lance é muito forte, muito interessante. E claro, né, com ideias de fazer H4, trazer a dama para F3, e o cavalo vem para D2, faz o roque grande mais uma vez, sempre um roque grande. Eu não estou conseguindo fazer a seta, mas vocês entenderam. Então, G4, dama F3, dama vem para F3, não estou conseguindo fazer a seta. Mas, enfim, vocês entenderam. Então, esse lance é justamente para iniciar um ataque logo, para ganhar espaço na ala do rei. E é isso, esse lance é muito interessante mesmo, G4, guardem esse lance. E aqui, por exemplo, depois de G4,
um lance aqui talvez seria bispo D6. Vamos ver o que a engine fala. A engine não gosta muito desse ataque, né? Mas é aquilo, né? A gente não pode analisar pela perspectiva dela. Porque esse lance é realmente muito interessante. Esse G4. Então vamos jogar de um jeito mais natural, digamos assim. Sei lá, bispo... um ponto importante, né? É que se as pretas jogarem H6, isso aqui é bom pra você que tá de brancas. Porque esse H6... Só um minuto, isso não está errado. Não. Eu escolhi essa variante. Esse H6, ele tinha um ponto de contato. Então, esse H6 aqui, ele não é bom. O que é interessante é, quando você está sendo atacado em uma ala, é você não mexer. Principalmente em peões, né? Você deixa tudo parado. Porque quando você faz um lance como esse, você cria esse ponto aqui de ruptura. Então, preste atenção nisso, né? Porque o G5 agora ele vem com muito mais força. E é um lance comum de fazer a H6 aqui. É um lance super comum, mas é ruim. E que vocês entenderam, né? Seguir desenvolvendo as peças normal. Então, sei lá, eu acho que aqui... Deixa eu ver o que a engine fala. Dama F3, por exemplo. Eu falei que a dama ela vem pra essa casa, é a casa ideal da dama. Dama F3. E aí, sei lá, C5 talvez. E aí você toma. Aí já vem com um G5, né? Isso aqui é muito forte. Isso já dá muito medo jogar isso de pretas. Então, o principal dessa variante aqui com a A6 é você guardar esse lance G4 como uma arma, né? O resto aí você vai desenvolvendo ao longo da partida mesmo. Então é isso, vamos voltar aqui. E tá bem bagunçado esse estudo aqui, que não é bem um estudo, né? Porque tá muito bagunçado. Então acho que eu não vou compartilhar isso aqui com vocês, não vou criar um estudo, porque tá muito bagunçado. Mas enfim, vamos voltar aqui. Agora, nessa posição, tem outro lance que é muito jogado, que é bispo F5. Aqui nessa posição, vocês vão jogar F3. Se jogar bispo F5, guarda aí que bispo F5 chama F3. E qual que é a ideia, né? Primeiramente, jogar E4. Já é a ideia nítida aqui, jogar E4. Então, por exemplo, um lance normal aqui para as pretas seria... Como é que é evita mesmo E4? Eu nem sei. Evita não, né? Pode ser tirar o bispo. Mas acho que não joga G4. Joga E4 aqui, será? Não. Joga E3. Mas vou mostrar a variante que eu vi, tá? Que não foi assim. Que, por exemplo, aqui pode jogar, sei lá, E6. Aí você vem com G4 já, bem agressivo. Tira o bispo, H4. E que pode jogar H5, né? Mas se você jogar H5, G5. E aí tira o cavalo e esse bispo aqui, ele já é um alvo já. Pode jogar bispo D3 e pegar essa diagonal que é muito frágil aqui. Jogar G6 em algum momento. Então, tem essas ideias. Depois de F3, tá falando aqui bispo G6. Aí acho que joga E3 aqui, sei lá. E6. E aqui já vem com G4, né? Boa, G4. Então aqui vocês tentam iniciar um ataque. Você joga H5 aqui. Avança, né? Sei lá, vou o cavalo pra cá. Pra cá não. E se ficar com esse bispo aqui em G6 e o peão aqui em H5, sempre tem essas ideias de jogar bispo D3, se tomar. Já tá preparando esse lance aqui G6, né? E se jogar esse, né? Fica essas fraquezas aqui. Ops, peraí. Enfim. Acho que vocês entenderam, né? Então, o bispo F5
bispo F5, ele chama o F3 aqui. É o F3 aqui o lance que eu recomendo que vocês joguem. O bispo F5 ele chama F3. E o resto aí vocês podem ir desenvolvendo, né? Claro, né? Tem ideia de fazer o dama D2 mais uma vez e o roque grande. Não exatamente dama D2, né? Mas assim, tirar a dama e fazer o roque grande. Sempre tem essas ideias nessa abertura. E mais uma vez, né? Jogar G4, H4, H4. Vocês entenderam. E lembrar, né, que quando você está atacando uma ala, você tem que deixar o centro fechado. Então, um importante conceito é deixar o centro fechado mesmo. E porque assim, quando o seu adversário está atacando uma ala, você tem que atacar no centro. E a ideia aqui é realmente deixar o centro fechado e atacar na ala do rei. Nesse caso aqui não é tão fácil deixar o centro, não é simples deixar o centro fechado, né? Porque tem D4, D5, não tem muito lance aqui de peões para tentar fazer rupturas. E basicamente é isso nesse bispo F5. Lembrar do F3, que é o lance ideal aqui. E depois G4. Tá, outra variante que eu tenho que mostrar também, que é a variante que joga... Eu já mostrei, né, que joga A6, E6 e bispo F5. Então falta uma, que é a que joga D4, cavalo F6, cavalo C3 e aqui D6. Então aqui tipo uma end do rei, só que com a diferença que as brancas elas não fizeram C4. Então aqui você joga E4. Por exemplo, aqui um lance normal é jogar G6. E aqui o lance que eu indico, o lance crítico que eu indico para vocês é bispo G5. Porque que é o seguinte, digamos que joga bispo G7. Então aqui você joga E5. Essa posição aqui já é bem diferente, para quem joga a Índia do Rei. Por exemplo, se tomar e trocar as damas, toma de torre, claro, atacando o cavalo, você percebe que esse cavalo não tem muita casa boa para ir. Digamos que esse cavalo venha para... Olha, se esse cavalo vier para cá, já tem cavalo D5 ameaçando o duplo para ganhar a torre. E não tem como defender, né, com cavalo A6, porque você toma. Então, aqui as brancas estão ganhas nesse caso. E se, por exemplo, jogar... Sei lá, cavalo H5. Cavalo H5 perde, né? Já tem... Não tem não, G4. Mas aqui é aquela mesma coisa, né? Você joga cavalo D5. Por exemplo, se tomar aqui... Tem algum lance aqui que eu não lembro. Tem um lance aqui que vence, que eu não lembro. Deixa eu ver. Cavalo F3. Aí tira o bispo. E agora, esse lance. E se você tomar, aqui já leva o duplo. E jogar outro lance, né? Tipo... Deixa eu jogar esse. Toma o bispo, né? Então aqui, um detalhe, né, muito importante, que se as pretas trocarem as damas, elas estão perdidas. Por causa de cavalo D5. Então, o melhor lance aqui é simplesmente voltar. E já tem 10 com E6 aqui. Eu não tinha visto esse lance lá na videoaula, mas pode ser uma ideia também. Aí troca e depois disso o que acontece? Não tô gostando muito não dessa posição. Então, assim... Deixando bem claro, assim, que é uma abertura que vai surpreender, né? Porque quem joga a Índia do Rei não costuma jogar posições desse tipo.
Aqui era outro lance que foi indicado, mas eu não lembro exatamente. Talvez F4, será que é uma boa? Não, acho que não. Enfim, mas vocês entenderam, né? Esse golpe de trocar as damas é muito importante. E acredito que muitos adversários eles podem cair nesse golpe. E, primeiramente, né, já é uma abertura que tira da teoria, né? E é uma abertura que é bem agressiva, né? Segundo o vídeo lá do Chessflix, é a abertura mais agressiva de brancas. E, enfim, é porque não tem como mostrar aqui as partidas que eles mostraram. E nem como eles mostraram lá na aula, mas lá na aula eles mostraram partidas nessa abertura e foi realmente muito ataque. Foi realmente bem agressivo. Então, lembrar, né? Vamos fazer uma recaptura, né? Não joga C4, né? Joga cavalo C3 e bispo F4. Então, se jogar E6 aqui, cavalo B5. Se jogar A6, E3 e G4. Lembrar desse G4, né? Nessa variante que joga A6. E6 chama G4. E se jogar bispo F5, F3. Então, bispo F5 chama F3. E F3 tem ideia de jogar G4 e H4. E depois fazer o rock grande, como sempre. Ah, e tem a variante, né, que eu tava mostrando com da Índia do Rei, né, que joga bispo G5 importante, e depois E5. Então é isso que eu queria mostrar, né, essa abertura que é realmente bem agressiva, e uma abertura que não é muito conhecida, e vocês podem surpreender o adversário de vocês com essa abertura. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.